Mateus capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de frente de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os de mister e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram a sua veste, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas de cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e o curou-os. Até aí. Era até o 13. Até o 13, já foi. Bom, covil de ladrões, isso. Então, com esse texto que nós lemos de Mateus 21, de 1 a 13, nós aprendemos alguns princípios que falam de que o que importa ser. Na realidade, o cristianismo não é ter, é ser. E aqui nesse texto, parece um texto inocente, onde só conta um fato histórico, mas na realidade vai muito além de um fato histórico. Aqui tem princípios profundos que nos ensina a importância do ser. O que importa nós sermos diante de Deus e diante dos homens. A primeira coisa que nós vemos claramente é que o mais importante, o que realmente importa, é nós sermos discípulos. Segundo o dicionário, discípulo é aquele que segue os passos, que segue ordens, que procura ser como, que reconhece que é mestre e senhor. Aquele que se dispõe a seguir. No natural, quando você é discípulo de alguém, é quando você reconhece que aquela pessoa que está lhe ensinando algo, está ensinando algo coerente, algo que faz sentido, que edifica a sua vida e que está dando certo. Então você reconhece que aquela pessoa tem algo realmente para lhe oferecer e você então escolhe segui-lo.
Quando você quer aprender a pintar uma casa, você é discipulado por um pintor que pinta bem. E você observa como aquele pintor pinta e você então aprende como pintar. Quando você quer aprender a fazer, em homenagem a Marisa e a mim, que somos dona de casa, você quer aprender a fazer um bolo bem, você é discipulado ou por alguém ou por uma receita. E aquela receita ela foi escrita porque alguém já fez e viu que deu certo. Isso é um discipulado. E o discipulado não é algo de uma hora para outra. O discipulado, muitas vezes, na maioria das vezes, é um processo em que você vai aprendendo pouco a pouco, convivendo com alguém que já passou por aquela estrada. Não é diferente com Jesus Cristo. Nós precisamos ser discípulos de Jesus Cristo. Ser discípulo não é frequentar cultos e depois voltar para casa e viver a sua vidinha como se não existisse Jesus nem mesmo a sua palavra. Ser discípulo não é ser simpatizante do Evangelho. Eu acho a palavra de Deus bonita, eu acho tudo muito bonito, mas eu só simpatizo. Isso não gera nenhuma mudança nas minhas escolhas, na minha vida. Ser discípulo é reconhecer que Jesus Cristo ele é Rei, Mestre, Senhor e Soberano. Que a sua palavra é toda a verdade. E ela não é só letra, ela é espírito e vida e que traz transformação real e prática ao nosso viver. E porque nós reconhecemos isso, então quando nós nascemos de novo, nós não nos tornamos religiosos. Nós desejamos ser discípulos de Jesus Cristo. Porque se nós não formos discípulos de Jesus Cristo, nós não vamos poder viver o que diz aqui em Mateus 21, versículo 1. No final fala, enviou Jesus 2 discípulos. Quando Jesus queria que a sua vontade se cumprisse aqui na terra, ele fazia uso, ele enviava, ele capacitava, ele ensinava e enviava discípulos. Frequentadores de cultos religiosos e simpatizantes do Evangelho não são enviados para fazer a vontade de Jesus. São enviados por homens para fazer a vontade de homens. Um frequentador de culto que segue só uma denominação ou uma religião, ele obedece às ordens cegamente de uma liderança. E ele se considera parte de um grupo. Então ele segue o que o grupo faz. O grupo canta assim, eu vou cantar assim. O grupo se veste assim, eu vou me vestir assim. Mas ser discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus é ouvir as ordens de Jesus na sua palavra e obedecer. E então, Jesus, em toda a capacitação que Ele nos dá, em toda a sabedoria que Ele nos dá, porque nós nos dispomos a sermos discípulos, Ele nos envia a fazer a sua vontade. Não a dos homens. Então, o discípulo é aquele que procura agradar a Deus, ainda que não agrade a homens. Discípulo é aquele que fica com a palavra e obedece a palavra, ainda que isso afronte a homens. Discípulo é aquele que coloca Deus acima de tudo e de todos. Discípulo é aquele que obedece a Deus, ainda que isso implique em perder amizades ou o amor até mesmo de parentes. Discípulo é aquele que não se envergonha de ser de Jesus e não se envergonha de obedecer a palavra mesmo em público. Isso é discípulo.
Eu perdi grande parte das minhas amizades quando eu me tornei discípula de Jesus Cristo. Porque quando você se torna discípulo de Jesus Cristo, começa a haver uma transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Um religioso e um frequentador de culto que segue liderança humana, ele muda de fora para dentro. Ele muda o estereótipo, ele muda a maneira de se vestir, o linguajar. Ele muda por fora, mas o coração continua sem transformação. E por isso tantos escândalos que nós vemos dentro dos templos. Porque na realidade o povo de Deus ele tem que ser formado de discípulos, onde há uma transformação de dentro para fora, onde é edificado o caráter de Jesus Cristo. Então nós somos chamados a sermos discípulos. Quando Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja de discípulos. Religiosos e frequentadores de culto vão ficar de fora. Abre lá, deixa marcadinho Mateus 21. Vamos abrir em João, o Evangelho de João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Até aí. Jesus deu esse exemplo para que nós venhamos nos esvaziar. O que é se esvaziar? Se esvaziar da arrogância. Se esvaziar de achar que porque tem dinheiro ou tem alguma posição social é melhor do que alguém. Se esvaziar da diferença da cor de pele, da cultura ou da língua. Se esvaziar dos cargos na igreja, só porque acha que tem um cargo na igreja pode sair mandando em todo mundo. Isso é se esvaziar e tomar a forma de servo. Em humildade. Humildade não é andar todo sujo, rasgado, com um voto de pobreza. Não é isso. Vamos combinar que tem gente que não tem dinheiro e é mais arrogante do que alguém que tem. Porque a arrogância é algo no coração. Assim como humildade também é algo no coração. Então, o Senhor está nos chamando a ser servos obedientes e humildes. Olha o que diz em 1 Pedro 1,14, mais lá para o finalzinho. É maravilhoso estudar a Bíblia, né? Sou apaixonada pela Bíblia. 1 Pedro 1,14. Pode ler desde o 17. Não, desculpa. 1,14. Pode ler desde o 13. Lê o 13 e 14 para fazer sentido. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Até aí. Cingindo o vosso entendimento, fala de estar renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E só quando nós renovamos a nossa mente com a palavra de Deus é que nós passamos a ser sóbrios, ter sobriedade segundo a palavra de Deus. E passamos a esperar na graça. Graça é favor imerecido. São as bênçãos que Deus nos dá, mesmo quando não merecemos. Porque Ele é um Deus abençoador. Se Deus levasse em conta, muitas vezes, a dureza, a incredulidade e o pecado do nosso coração, nós já teríamos sido consumidos.
Mas como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e Ele é um Deus gracioso, que faz não porque merecemos, mas pela graça dEle, que é um favor imerecido, é porque nós ainda estamos aqui. E é através do sangue de Jesus Cristo que Ele pode operar através da graça. Então, por isso, nós precisamos ser filhos de Deus obedientes.